Olá, pessoal! Voltamos com mais um podcast NR para você. E hoje, mais uma vez, estamos aqui conversando sobre um tema que, para mim, ele é infinito. Uma palavrinha curta, mas com um significado que só tem reticências. Sabemos que ser mãe nos dias de hoje, eu sou Lucila Ramalho, diretora do Complexo de Ensino Noilde Ramalho, sou mãe e sei como é desafiador. E também sei o quanto a gente se exige, se cobra, faz de tudo para que todas as versões, para que todos os papéis eles sejam cumpridos com maestria, com êxito total, né? Todos os fins de noite para nós é quase uma análise, uma terapia individual. O que é que deu certo, o que é que não deu certo, mas amanhã eu já refaço isso e a gente já recalcula, já faz outra rota. Contanto que não deixemos de cumprir o nosso papel maior, que é de ser mãe. E para me ajudar a conversar sobre isso, hoje eu tenho Juliane Félix, professora, olha a minha alegria, professora do Complexo de Ensino Noilde Ramalho e de outras escolas. E assim, eu sei o que é ser professora, Juliane, eu sei que é uma rotina super puxada, afinal de contas, e você que é de disciplina, né, por disciplina, a sua prática é com uma linha, uma área, e que você se multiplica. Você está nessa escola, em outra escola, tudo depende da hora, né? Em outra. Me fala, Juliane, como alinhar, como equilibrar essa rotina de afeto e responsabilidade, de entrega e dedicação. Fala um pouquinho pra gente, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um desafio realmente estar falando sobre maternidade. Sem dúvida, conciliar, eu acho que tem sido, na minha rotina de hoje, algo bem complexo. É desafiador? É muito desafiador. Ser uma mãe presente, acompanhar as atividades da minha filha, poder estar nos eventos da escola, contornar também as questões de saúde, né? Tudo isso que envolve, né, um ser humano, e também não deixar de olhar para as minhas responsabilidades profissionais, para os meus sonhos, os meus desejos também. Então, isso realmente tem sido bem desafiador. Mas eu acredito que a maternidade sempre soma. Então, eu acho que, de fato, eu aprendi muito sendo mãe e eu tenho melhorado, né, nessas reflexões noturnas, diárias, tenho melhorado como ser humano também. Então, acho que a maternidade veio ajudar. Foi o meu maior sonho realizado, o maior desafio, mas eu acho que também tem as maiores recompensas. Ju, eu sempre sonhei em ser mãe. Aliás, acho que a maior parte das mulheres sonham. Tem outras que não, que já se realizam pelo que são e pelo que encontram da vida, mas em particular eu sempre sonhei em ser mãe. Mas era um sonho que eu não tinha data marcada. Eu não marquei a data. Tal mês, vamos engravidar. Não, eu sabia que ia ser, queria ser. E a maternidade chegou. E eu me lembro que para mim, quando chegou o meu exame, e aí eu fui receber, porque não tinha, você não via na época, você não via por telefone, enfim, você tinha que ir lá receber. Quando eu cheguei na clínica, que eu abri o meu exame, aí tinha lá escrito, positivo. Eu fui tomada por uma avalanche de emoção tão grande, que eu não sabia o que pensar, e aí eu prontamente, com o papel na mão, olhei para a moça e disse, perfeito, positivo significa positivo, você não está grávida? A moça disse, não senhora, positivo, a senhora está grávida. Eu, meu Deus! E aí, daí que eu me organizasse para processar essa informação, me gerou um desequilíbrio, mas era um desequilíbrio com tanta alegria, com tanta realização, que foi neste momento que eu disse, puxa, eu pensei que eu já estava completa, que eu era completa, eu já trabalhava, já tinha feito 2 universidades, então eu disse assim, a maternidade ela vai vir para somar. E quando eu recebi o resultado, eu disse, nada, a maternidade veio para me completar. Agora eu estou completa, eu sei, eu já comecei a sentir tudo, né? E quando nasceu, pronto, fechou. E para você, como foi essa chegada dessa informação? Você já era professora? Você já estava no mercado de trabalho? Já estava. Eu morava em outra cidade, eu e meu esposo, e estávamos vivendo a pandemia. Uau! Uau! Então, assim, o meu maior sonho, eu esperei realizar em todos os momentos, menos numa pandemia.
E minha filha, Maria Isabel, né, ela foi, a gente chama de bebê arco-íris. Eu tive uma primeira gestação infelizmente eu perdi, e ela veio na sequência. E ela veio justamente para ressignificar a dor de perder aquele sonho, né? Eu sempre sonhei ser mãe. Antes de sonhar ser professora ou pensar na minha vida profissional, desde pequenininha eu falava, eu queria ser mãe, eu queria casar, eu queria ter filhos. Então era o meu primeiro e maior sonho. Então eu queria realizar da melhor forma, né? A gente sempre projeta, né, como seria já realizada profissionalmente, né? Mas não, tudo aconteceu no meio da pandemia, né? Perder para mim foi algo um pouco difícil de processar. Tenho certeza. Mas eu acredito muito nos planos de Deus na nossa vida. Então, eu acredito que Maria Isabel ela veio justamente para transformar, de fato, todo aquele sentimento de frustração que eu tive inicialmente. E confirmar, né, o tamanho da responsabilidade, do amor que vem com o filho. Né? De fato, assim, foi transformador. Não é uma coisa que só tem reticências, só tem Eu achei tão poético. reticências, tem reticência. Porque a gente não consegue enxergar o fim da nossa responsabilidade. Tem mães que dizem assim, Ju, não, daqui, por exemplo, o Bebel tá no nível 3, 4 anos, não é isso? Isso. 4 anos, e aí você tá bem nessa fase dessa linguagem mais desenvolvida, a marcha já está ok, e aí você diz, não, quando crescer mais um pouquinho vai estar mais independente, o meu trabalho muda. Diminui. Não diminui. Ele só muda mesmo, né? Hoje eu tenho uma adulta, minha filha tem 22 anos, vai fazer 22 anos, só muda. Porque a gente continua com todas essas reticências, com senso de responsabilidade, com amor maior que nós. É um amor que não cabe no peito, não é? Verdade. E me fala, Ju, você, mulher, pessoa Juliane, onde entra nessa rotina materna? Porque eu sei que professor é sala de aula, fora de sala de aula, dentro de casa, fim de semana, porque não para, né? Não, o professor tem para. planejamento, tem avaliação, tem a correção da avaliação, tem a correção da atividade. E a pessoa Juliane, onde entra? Então, na rotina ou na vida como um todo? Na sua rotina, tem um tempinho para você? Eu tento. Mas assim, são vários desafios e várias facetas também, né? Eu tenho o meu momento profissional, tenho o meu momento ser humano, né? Que busco ali fazer o que eu gosto, né? Meu esporte, minhas leituras. E tenho o meu momento mãe, meu momento esposa. Tem dia que eu não consigo, né? Desequilibra, de fato. E minha prioridade acaba sendo realmente a minha filha. Ela ainda é muito pequena, muito dependente, então tem dia que eu não consigo ter o tempo para mim. Mas eu acho que eu levo com bastante paciência também. Eu consigo enxergar que a maternidade ela trouxe mais pontos positivos, né, do que desafios para reclamar, porque tudo na profissão tem desafio, nos nossos relacionamentos, né, com os indivíduos tem também muitos desafios, mas de fato é um desafio que eu amo ter, né, porque meu amor pela minha filha supera qualquer coisa. Então tem dia que eu choro, tem dia que é difícil, tem dia que eu me sinto uma péssima mãe, mas aí eu entendo que minha mãe também passou por isso, né, que minhas amigas que são mães, minhas tias, passaram por isso, e a gente vai aprendendo também com esse processo, né? Então a maternidade é um processo que eu acredito que muda, né? Estou nessa fase dos 4 anos. E assim, Ju, você disse assim, eu ainda preciso me dedicar muito porque ela é pequenininha. Não, você sempre vai se dedicar muito. Sempre. Independente da idade. Independente. Eu vejo a minha mãe, né? Sim. O quanto ela ainda se preocupa comigo, se dedica, liga, quer saber o que estou fazendo. E falando em minha mãe, para você, qual a melhor lembrança que você tem enquanto filha? Ai, meu Deus, são muitas. Minha mãe, graças a Deus, ela é viva e muito presente no meu dia a dia. Na criação da minha filha, ela é meu braço direito no coração, é tudo para mim. E eu tenho tantas lembranças, né, mas vou tentar não chorar. Faz parte, Ju. Eu me lembro quando eu fui morar fora, né, em outra cidade, eu casei e comecei uma vida, então para mim foram muitos desafios. E eu lembro que um dia, acho que fazia 30 dias que eu estava longe, né, da minha mãe, da minha família, e eu liguei para ela, chorando, assim, mãe, tô com saudade, né, não consigo, tá difícil e tal.
Aí 3 dias depois ela aparece na cidade, comprou uma passagem, foi lá mesmo sem planejar, mesmo sem ter colocado isso na planilhinha direitinho para poder ir, estar presente, porque ela sempre fazia isso todas as férias, mas dessa vez foi meio de supetão, né? Ela não esperava. Mãe sendo mãe. Aí eu me arrependi de ter chorado. Eu pensei, não, na próxima vez eu vou tentar me controlar. Eu vou ser mais forte. Vou ser mais forte. Mas ela sempre foi muito incrível. Então, assim, esse foi um exemplo de que, de fato, minha mãe, mesmo distante, ela se fazia presente em todos os momentos da minha vida e hoje continua fazendo. O amor de mãe é onipotente, onisciente, ele é tudo, não é? É impressionante. Eu acho que puxa a gente para o chão, né? Pro centro. É base. Ju, você falou da sua emoção quando lembra de ser filha. E qual a sua melhor emoção em ser mãe? Mãe de Bebel. Esse bebê arco-íris. Então, Maria Isabel me emociona todos os dias, né? Participar ativamente da criação dela, eu acho que é uma das maiores alegrias da minha vida. Buscá-la na escola, ter tempo para isso, acompanhá-la fazendo atividade, escrevendo a primeira vez o nome, errando, né? E ela se frustra e chora. É legal passar por esses processos. Ela de fato me emociona na simplicidade, no acordar, né, no me abraçar, no querer dormir, né, de grudinho, que ela fala. E assim, eu sei que, de fato, ela ainda é muito criança, não entende ainda. Até acho que a gente... Ela só sente. Ela só sente, né? Ela sente imensamente. Imensamente. Mas o que eu penso, né? Ela não consegue entender ainda, porque eu só consegui entender como mãe. O amor da minha mãe, eu só consegui entender de fato quando eu fui mãe. Então, é tudo por ela. Tudo por ela. E essa compreensão, Ju, ela vem com a maturidade, né? É porque quando a gente é mãe, a maturidade nos dá a explicação para aquele sentimento, que até então a gente não tinha palavras, só sabíamos que sentíamos, né? A criança, ela sente tanto o amor da mãe, que ela traduz a mãe, só de olhar. Quantas vezes você deve ter chegado em casa para arrancar os cabelos de de estressada. E você teve um olhar de compreensão da sua filha, às vezes um beijo, um abraço, mãe, eu te amo, do nada que você para e diz assim, chega esfria, que você diz, ai, Jesus do céu, e eu tava aqui presa a coisas que nem precisava estar presa. E às vezes a gente precisa, né? É quase um chacoalhar, né? Ontem foi um dia desse, eu trabalho na segunda-feira o dia inteiro. Desde a primeira aula da manhã até a última aula da tarde. E eu consegui, né, na hora do almoço, buscá-la. Né? Busquei ela aqui, deixei em casa, almocei correndo e voltei para o trabalho. Coisa que geralmente eu não faço nas segundas, eu fico direto. Porque eu precisava. Reenergiza, né? É uma tomadinha que traz energia de volta. Acho que eu fiquei tão grudada com ela no final de semana que eu preciso. E fui. E vim, busquei e tal. Eu acredito que isso ela não sabe, mas ela transforma o meu dia a dia. Ela sente. Ju, e o que você diria para as mães? Uma mensagem que você pudesse aqui deixar para as mães NR, mães que estão conosco, pessoas que ainda estão pensando em ser mães ou aquelas que decidiram não ser mães, mas o que você diria para as mães? Vamos lá, é muito difícil, né, falar para alguém, né, que tem o sonho de ser mãe ou para uma mãe mais experiente, mas ser mãe foi o meu primeiro, né, e grande sonho. Hoje é um sonho realizado. Então até aquelas que não podem ser mãe de uma forma, né, não podem gestar a sua criança, que Deus possa providenciar para que você consiga ser mãe de outras formas, né? Seja na adoção, seja sendo madrinha, né? Na educação como professora, né? Ser mãe não necessariamente é ser mãe de sangue. Mãe não é quem gera, né? Mãe é quem cria, quem ama, quem se dedica, quem se doa, né? Então que vocês possam realizar esse sonho assim como eu realizei, o maior sonho da minha vida. Yes! Ju, essa é uma flor que você começou a montar o seu jardim com Bebel. Sim. Né? Mas o terreno fértil para Bebel crescer, ele é seu, ele é você. Né? Mãe, eu costumo dizer que a mãe ela foi feita para gerar a vida.
O pai, na maioria das vezes, ele impulsiona, é aquele que é mais ousado, mas a mãe é aquela que dá a vida inteira pelo filho. Então, parabéns. Então, você é uma linda mãe, exemplo de ser mãe. E eu vou quebrar de novo, vou dar um beijo.